pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e hoje, para a gente conversar, trocar uma ideia sobre as fontes do paraíso do mestre Arthur C. Clarke, mais uma obra aí do Arthur C. Clarke aqui no Sertão Cósmico, e eu que comecei um projetinho pessoal para tentar ler as obras do Arthur C. Clarke, aquelas que a gente tem acesso aqui, né, traduzidas para o português. Aqui no canal a gente já conversou sobre o sensacional O Fim da Infância, talvez ao lado do 2001 o mais conhecido do autor. A gente tem também outra muito interessante, que é O Encontro com Rama. Todos esses a gente já trocou um pouco, né, uma ideia por aqui. A gente chega na série do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que fazem parte 4 livros, o 2001 e o Esquecido 2010, né? Não só o 2010 é esquecido, como as continuações, né? O 2061 e o 3001, que está faltando também eu ler, e logo mais eu vou trazer por aqui, mas esses eu vou ler pela versão digital. A gente fica aí no aguardo, quem sabe um dia essas obras chegarem para mais pessoas terem acesso. O último videozinho do canal sobre uma obra do autor é O Poeira Lunar, que, como eu falei lá no vídeo, não é uma obra, digamos assim, tão conhecida, assim como a Fontes do Paraíso, são obras, digamos assim, mais alternativas do autor, mas assim como o Poeira Lunar, o Fontes do Paraíso não são obras de se jogar fora. Para mim são obras que servem mais para as pessoas realmente fãs do autor, que querem realmente dar uma explorada nas suas obras, né, em si. Por que eu digo isso? Eu não indicaria não o Fontes do Paraíso e nem o Poeira Lunar para uma pessoa que quer adentrar no Arthur C. Clarke, né? Eu daria logo esses mais conhecidos, né? O 2001, o Fim da Infância e O Encontro com Rama. E aí sim, se a pessoa realmente curtir a narrativa, a proposta do autor, e aí sim eu acho que a pessoa deveria partir para essas outras. Mas quem sou eu para decidir isso, né? Se a pessoa não tem escolha e só tem acesso a esse livro, leia, e aí faz o sentido, né, digamos assim, de leitura, seja ele qual for. Pois bem, minha experiência de leitura relacionada aos Fontes do Paraíso foi um pouquinho melhor, digamos assim, do que o Poeira Lunar, porque o Poeira Lunar ele tem por trás conceitos bem interessantes, novamente o Arthur C. Clarke entrando naquela sua característica do hard sci-fi, mostrando muita parte técnica. As pessoas podem achar isso chato, mas é uma das características da sua escrita e narrativa e proposta, né? E aí o livro ele puxa, né? O Poeira Lunar puxa para uma parada de resgate, um suspense, um thriller, esse tipo de coisa. Já aqui tem algumas partes do livro que ele transcende um pouco mais, uma questão mais reflexiva e espiritual. Em outras palavras, aqui a gente, para minha proposta, para o meu gosto e proposta de livro que eu procuro, às vezes, na questão de classificar mesmo, né, se eu curti ou não, eu parto muito para a questão da reflexão. Claro que tem as leituras de entretenimento, e esse livro, A Fonte do Paraíso, me conseguiu trazer mais aqueles momentos que você fica, né, olhando para uma parede pensando, do que o Poeira Lunar. E é um argumento bem megalomaníaco. Acredito que, para quem já sabe das obras do Arthur C. Clarke, ele consegue ter essas premissas, não só do Arthur C. Clarke, mas de grandes obras da ficção científica. Há sempre um argumento bastante interessante, né, que puxa a nossa curiosidade para chegar até a obra. E aqui não é diferente. O Arthur C. Clarke ele quer nos mostrar aqui, a partir de uma ficção científica junto com umas partes técnicas ali de engenharia megalomaníaca, como eu falei. E é o homem tentando construir uma espécie de torre elevador para levar o homem da Terra até as estrelas. Dentro disso,
a narrativa ela vai do passado, mostrando o presente, na qual a gente está lendo, e algumas pitadas no futuro. Nesse passado, que é o início do livro, até acho que a gente pode dividir o livro em 3 partes. Nesse passado, a gente começa vendo ali uma rotina de um rei, e eu acho que esse período ele mostra que é ali perto dos tempos ali de Cristo. E ali a gente já vê algumas ousadias no sentido dessa parte de engenharia, né? A parte de uma montanha, essa localidade fica num local muito alto, né? Muito isolado. E aí a gente vê uma trama familiar que vai ter vingança, inveja, esse tipo de coisa. Essa parte, esse início, eu fiquei um pouco, digamos assim, era uma narrativa um pouco que eu chamo, né, esburacada. Você vai tentando ali desviando dos buracos até você se encontrar. E aí o Arthur C. Clarke ele vai alternando um pouco desse passado e mostrando o presente. Que o presente, se eu não me engano, aqui é um século no que a gente está hoje, que é 2100 e alguma coisa. E nesse presente a gente acompanha um engenheiro. E esse engenheiro, ele sabe desse monte, né, desse tempo que ele vai visitar e tudo mais. E aí por isso que é importante o Arthur C. Clarke ele preferiu mostrar primeiro esse passado, para quando o engenheiro fosse nesse local a gente ter essas referências históricas. Em falar em referências históricas, antes que eu esqueça, no início do livro e no pós-fácil, o Arthur C. Clarke ele explica algumas coisas que ele realmente tirou da realidade, da localidade ali onde ele mora, que é o Sri Lanka, e que deixam as coisas bem mais interessantes, que para você aí que a trama beira ali o lance que eu falei da engenharia, mas para também quem é historiador possa se identificar também com essas partes mais históricas. E ele explica o que ele tirou, o que é real, o que ele mudou, esse tipo de coisa. Ele muda também a altura das coisas, né, da montanha para o nível ali do mar. Enfim, ele faz todas essas explicações no pós-fácil. Então a trama principal é praticamente isso, onde a gente vai acompanhar a ideia, né, desse engenheiro de levantar uma espécie de elevador da Terra até a estratosfera, ali as estrelas. E vamos lá, o que é que acontece aqui? E essas partes são bem interessantes, como eu falei, mas as mais legais, digamos assim, o Arthur C. Clarke ele abre arestas argumentativas sobre, mas quando chegou lá no final eu senti muita falta, né? Ele mostra nesse presente que se passa a obra alguns sinais alienígenas que está chegando perto da Terra, e essa comunicação, né, com os seres humanos aqui. E essa comunicação, claro, quando os alienígenas mandam para a Terra, ela chega aqui num futuro. E os terráqueos também mandam um tipo de mensagem que também vai chegar num tal futuro. E o Arthur C. Clarke ele nos apresenta isso, e eu achei muito legal colocar realmente essa pitada do fantástico, mas ele não, digamos, ele não desenvolve mais essa sua proposta. E eu acredito que, poxa, para mim fez muita falta. Eu acho que o livro ele ganharia muito mais camadas, porque eu acho que quando a gente vê a terceira parte do livro, ele busca, digamos assim, outro caminho, e não esse dos, digamos assim, né, desses sinais alienígenas. Quando ele está fazendo se o livro fosse dividido em 3 partes, né, o passado, né, que essa galera dessa família antiga, o presente, que a gente vai acompanhar toda a burocracia dos engenheiros, e a terceira parte, que eu esperava ser essa dos aliens, não, ele parte para outra premissa. E nessa do presente, é interessante, né, porque ele nos mostra, aí que entra, né, a parte técnica da escrita e narrativa do C. Clarke. A gente entra a gente vai acompanhar, né, as burocracias e a ousadia dessa ideia, desse projeto, que seria realmente levantar um elevador daqui para as estrelas. E
a gente vai ver que não é qualquer local da Terra que dá certo para esse tipo de projeto. O único local da Terra que dá certo é no local, um antigo monastério de monges, e aí entra a parte, né? Aqui no caso é o budismo, e é outra camada interessante e argumentativa que o Arthur C. Clarke quer nos fazer refletir, que aqui a gente vê que a religião ela está começando a escapar da realidade, né? Digamos assim, é como se fosse uma quase em extinção. E a maneira que a gente consegue refletir sobre esse tipo de argumento e assunto é que quanto mais a tecnologia ela avança, e o perigo disso, né? Porque mais pessoas, ou a probabilidade das pessoas se afastarem da religião é muito alta. E ele mostra isso aqui, porque esse monastério, né, dos monges é um dos últimos resquícios de religião que a gente tem na realidade aqui, né? Isso é bem interessante, e a gente vê essa espécie de canibalismo, né, digamos, tecnológico, para realmente, digamos assim, ir de encontro à religião, e aí ter esse debate, né, de ciência e religião, que é bem interessante, e aí cada um vai partir para a sua reflexão. Essa parte desse conflito de ideias com a parte ali dos alienígenas, para mim foram as melhores. Essas partes do monge, eu acho que até ele discorre bem, acho que ele dá esse fechamento, só que a dos aliens, como eu falei, ele só abre a porta, mas ele não explora muito bem. Não muito bem, ele não explora, ele só deixa, né? Ele preferiu não dar adiante, né, a essa ideia que ele começou. Outra parte legal é que, como eu disse, né, a gente acompanha toda a burocracia e a loucura social que isso vai vir a ter, um projeto como esse, e até os marcianos, eles ficam sabendo dessa ideia, porque o engenheiro é muito conhecido por a gente, como eu falei, né, nessas partes mais técnicas, a gente vê que ele conseguiu fazer pontes que ligam continentes. É um negócio realmente megalomaníaco. E aí os marcianos, como ele parece que ele já tinha feito algum serviço para eles, eles ficam sabendo e também pedem algum projeto, algo semelhante a isso. A gente vê a parte econômica, como é que isso vai ser desenvolvido. A gente vê também que entra muita parte do empreendedorismo. Então não é porque aqui a gente está no futuro que o ser humano ele esqueceu de lucrar, né, do tal do capitalismo. Então assim, eu acho que o Arthur C. Clarke ele consegue abrir muitos conceitos interessantes, e como eu falei, não é um livro que, sei lá, vai se igualar aos grandes clássicos, mas vai trazer uns pedaços assim reflexivos, né, de determinados assuntos que são muito, mas muito interessantes. Isso é o poder da ficção científica, e isso é o poder de um cara que estava, sabe, ele tinha, digamos assim, um poder do conhecimento quando o assunto era ficção científica, que é o Arthur C. Clarke. Não é à toa que muitos acham ele o melhor autor dentro desse gênero. Não é nenhuma blasfêmia achar ele melhor do que o Asimov, do que o próprio Philip K. Dick, que é o meu favorito. Mas é incrível, né? A partir que você vai conhecendo as obras, você vai entendendo a grandeza do autor nessa parte, né? Já para emendar, a parte narrativa, como eu falei, tem uma argumentação técnica, mas é aquele técnico que dá para você realmente ir passando as folhas. Não é aquela parte técnica que vai fazer você torrar os seus neurônios tentando entender. Eu acho que o hard sci-fi do Arthur C. Clarke, ele é acessível. Eu acho que esse seria a minha, pelo menos para mim, né? Eu acho é uma narrativa acessível, sendo você um adepto, um grande leitor de ficção científica ou não. É um tipo de obra que você vai entrar e sair dela entendendo pelo menos a ideia central do livro, diferente de outros autores que o pessoal fala que realmente é até difícil de você ficar ali, né, digamos assim, sentindo, curtindo a leitura. No C. Clarke isso não acontece. E aí, o final da obra, eu fiz até um link lendo, eu me lembrei do Poeira Lunar, porque eu imaginava que o Arthur C. Clarke, no final da obra, ele ia expandir muito essa sua ideia, e a gente chegaria com essa parada mais, digamos assim, mais fantástica, né? Ele ia subir muito
o nível da imaginação com os alienígenas, mas não. Os alienígenas ficaram só naquele, digamos assim, naquela pitadinha de sal, e ele não foi mais nesse tempero, digamos. E aí ele parte para uma proposta um pouco no final do livro, que vai lembrar o Poeira Lunar, que vai ficar ali uma espécie de suspense, com resgate. Eu acho que, sei lá, foi um final que desceu um pouco o nível do livro, que estava numa premissa muito maluca. A gente estava sabendo o passado daquela montanha e o presente ali relacionado à burocracia do projeto para reerguer a ponte, ou desculpa, o elevador, e toda a importância, né, do engenheiro e a sua mente. Mas enfim, é isso, né? Eu achei pelas portas que ele abre aqui bem melhores do que o Poeira Lunar. É como se o Poeira Lunar fosse um 7, uma leitura nota 7, e esse aqui fosse um 7,5, beirando a um 8 para mim, né, que gosto muito do autor. Mas o final, como eu disse, eu esperava uma coisa, e eu nem entro com expectativa. Não, acho que não é nem isso mesmo, acho que é mais questão de estilo mesmo. Ele partiu para uma que eu esperava que ele, como ele me mostrou, né, algumas pitadas daquele futuro meio alien, alguns sinais ali meio estranhos, né, que a realidade estava, o ser humano estava captando. Eu pensava que ele ia acabar com isso. Não é à toa que a primeira vez que tem um capítulo que abre essas arestas, eu fiquei, poxa, onde é que esse livro ele vai nos levar? Mas enfim, eu indico esse livro para você que já é um leitor de Arthur C. Clarke, que quer explorar mais as obras do autor. For para começar, eu indicaria mais os 3 clássicos dele, 2001, como eu falei, O Encontro com Rama e O Fim da Infância. E aí, a partir do momento que você curtir, não sei, se identificar com a obra, com a escrita e com a proposta do autor, você parte para esses títulos mais alternativos. O que está faltando aqui, que hoje a gente tem acesso, é A Cidade e as Estrelas. Vai ser uma das minhas próximas leituras do autor, e mais cedo ou mais tarde ele aparece por aqui. Uma que pode dar digamos assim, um tempo um pouco mais para frente, que não, devido ao preço, né, a gente sempre espera que o preço fique um pouco mais acessível, que é o lançamento da Aleph, né, que eu já falei nos outros vídeos, que é a reunião de todos os contos do autor. Está saindo uma obra agora em 2026, e eu vou esperar realmente o preço ficar um pouco mais em conta para a minha questão, né, para a minha situação, para mim adquirir. Mas o Cidade às Estrelas já está a caminho aí, e com certeza vai ser a próxima obra do autor. E aí fica faltando, novamente, para as obras que a gente tem acesso, as continuações da saga 2001, que também logo mais aparecerá por aqui, né, que é o 2061 e a Odisseia Final, que é o 3001. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para alguém. Deixe aí nos comentários outras grandes obras de ficção científica, o seu autor favorito desse gênero. Beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!